Oi, tudo bem com você? Bom, basicamente sim, tá dentro da minha concepção, né, de divino, dentro das minhas crenças, eu acredito sim que existem divindades que compartilham ali atributos, né, características, domínios. Normalmente essa crença que eu tenho, né, ela já é aplicada, né, até mesmo ali dentro do panteão grego, tá? Que é um panteão que eu tenho, né, uma maior preeminência de culto. Mas, obviamente, tá, eu tô me referindo aqui a questões que não estão ligadas, né, a um sincretismo histórico, tá? Então, quando eu vejo ali divindades, né, quando a gente tem Ishtar, Inanna, Astarte e, por fim, Afrodite, né, a gente consegue visualizar ali que houve, de fato, né, essa divindade, além de estar ligada ao mesmo atributo, ela também está marcada, né, por uma evolução, né, digamos assim, né, histórica dessa divindade, que tem ali como intercâmbio de povos, intercâmbio de culturas. Então, nesse caso, eu obviamente vou ali relacionar essas divindades, muitas vezes, né, somando esses atributos e entendendo ela como uma manifestação temporal de todos esses atributos que ela representa, né, como o amor, a fecundidade e o feminino. Mas normalmente quando eu estou lidando com divindades que não tem nenhuma conexão histórica, e nenhuma conexão que eu digo é conexão de associação, tá? Por mais que a gente saiba, né, que teve uma relação ali muito próxima, né, do povo egípcio, do povo grego, né, muitos deuses estiveram presentes em ambas as culturas, né, em ambas as religiões. Eu tô falando mais de uma assimilação, né, de uma unificação de divindades. Normalmente, quando eu visualizo, né, eu tento buscar ali os epítetos, né, os atributos que elas têm em comum, porque normalmente elas também têm muitos outros epítetos que não conversam entre si. E até mesmo às vezes dentro desses próprios atributos, né, a gente vê ali uma diferença, né, de significado muito grande dentro de cada cultura. Então, normalmente as associações que eu faço, né, elas estão ligadas ao atributo, né, mas não à identidade da divindade em si. Bem como eu também não consigo, né, associar diretamente cultura, uma cultura, né, a uma outra cultura. Então, normalmente, quando eu estou trabalhando com uma divindade, né, que pode estar representando ali o feminino primordial ou uma divindade que está ligada ao casamento, eu preciso entender que talvez dentro de uma cultura nórdica, por exemplo, a visão do feminino, o papel de gênero e até mesmo as expressões de relacionamentos dentro dessa cultura é extremamente diferente das manifestações de relacionamentos, a expressão do gênero dentro de uma cultura grega, por exemplo. Isso porque, né, até mesmo dentro da Hélade, né, a gente vê ali uma incorporação e uma compreensão diferente, né, dentro de regiões específicas, né, como Esparta e Atenas, por exemplo, o papel feminino tem ali suas divergências, né, quem dirá dentro de uma outra cultura que não possui, né, ligações históricas, que compartilham entre si divindades, né, e você cita depois também Ares e Odin como representantes da guerra, né, até mesmo dentro da cultura grega, né, a gente tem ali Atena e Ares, né, a guerra, ela tem um significado muito complexo, enquanto, né, Ares representa ali a guerra, né, a carnificina, a violência, Atena representa a sabedoria de guerra, a estratégia. Se dentro da própria cultura a gente já vê essa diferença, né, imagine então na mitologia nórdica, né, Odin não representa só a guerra, ele tem uma carga ali de atributos gigantesca, tá? E eles são equivalentes, eles são iguais, então não é que Odin ele representa a guerra mais do que as outras coisas que ele representa. E normalmente eu faço essa associação em todas as divindades, né, quando eu vou tentar estudar ou me relacionar com elas. Então não tem uma resposta exata, né, se eu acredito ou não, né? Em geral, sim, eu acredito que existem diversas divindades que podem representar um mesmo atributo, mas não que elas compartilhem consigo, né, entre si a identidade delas. E normalmente para cada, né, divindade uma interpretação diferente pode ser feita, porque obviamente, né, como eu citei no primeiro exemplo, né, eu dentro das minhas práticas e estudos eu consigo observar ali essa conexão real das divindades, aí sim eu faço uma atribuição como se fosse, né, uma evolução de uma mesma divindade, uma interpretação de uma mesma divindade. Mas no caso, em geral, assim, eles podem ser uma interpretação de um mesmo atributo, mas não de uma mesma divindade. Lembrando que essa é a minha concepção de divino, dentro das minhas crenças, eu pratico dessa forma. Em momento nenhum eu tô tentando dizer que isso aqui é a verdade ou que todo mundo tem que ver dessa forma, tá? Não é esse o intuito do vídeo, né? Só demonstrar mesmo como eu, dentro das minhas práticas, trabalho. E também compreendo, né, o divino. Bom, então seria basicamente isso, tá? Espero ter conseguido explicar mais ou menos o que eu acredito, né, como eu me conecto e trabalho com as divindades e a minha espiritualidade. E tchau, tchau.